levar a algum tipo de transtorno como esse. Mas sabe, a impressão que eu tenho, a gente sempre tem uma tendência a se acostumar com as coisas. É claro que é um exagero o que eu vou dizer, mas eu tenho a impressão que quem estiver convivendo com inteligência artificial todo dia, no trabalho, no cotidiano, vai ser que nem a gente usando o Waze, assim. Sabe? Você se acostuma, você resolve, por exemplo... Não, a gente já usa, né, na então, verdade. meus alunos, hoje em dia já não perguntam isso, mas há alguns anos atrás, quando surgiu o Waze, perguntavam, Pondé, como é que se viajava antes do Waze? Como que se viajava antes de celular? Ninguém achava você? E eles nasceram com o Waze, então eles muitas vezes não sabem o nome da rua. Eu fui até a Terra do Fogo sem celulares, sem Waze, sem nada. Tipo, você pegava mapas mesmo. Então. Vou pegar essa rodovia, vou até essa cidade, eu tenho que achar tal saída. São Paulo era assim, tinha um mapograph. Era difícil, aquele né? azul. Página, não sei o quê. Parecia War, né? E12 da página. Isso mesmo. Ela começava aqui, continuava em outra página. Exatamente. E se vivia desse jeito, né? Assim como se viveu durante muitos séculos e séculos e milênios o mundo escuro, né? Exato. Não tinha luz elétrica. A luz era muito pequena. Não é muito longe. Meu pai era pobre do interior e ele falou que a noite era a luz de... aquela coisa de óleo lá e tal. Tipo, não dava pra... E eu cheguei aí a lugares bem no interior da Bahia. Meu pai fazia umas viagens assim. E ali, que depois ficou muito famoso, como a Chapada Diamantina. Sei. No mosteiro cisterciense austríaco. Em que a luz era... com esse tipo de motor, então quando dava 9 horas apagava, ficava tudo no escuro. Eu fiz agora uma expedição nesse ano para o interiorzão lá da Amazônia. Assim, cara, você vai de barco, é gerador, uma hora desliga. Então. E é uma paz, é um silêncio que você não está acostumado, é muito estranho. Às vezes pode deixar ansioso, né? Total. Muita paz pode fazer mal. Parece que vai acontecer alguma coisa, não é? Sem luz, sem... Então, às vezes eu tenho a impressão que, sei lá, daqui 100 anos, e se a gente não tivesse explodido até lá, porque eu acho que a espécie é meio louca, né? E depois que a gente aprendeu a usar muita tecnologia, acho que, e muita liberdade, muita opção. Não é que antes era legal e feliz, acho que nunca houve felicidade em grande escala. Mas antes, como a gente tinha poucos recursos, então a gente estava muito mais limitado. Né? Não tinha estrada, não tinha comunicação, não tinha leitura, não tinha acesso. Isso para a história inteira da humanidade foi pré-história. Sem escrita, sem informação, inclusive em silêncio. Total. Né? Então... Existiu ócio, existiu tempo de esperar as coisas. Você não pensava no futuro. Não tinha futuro como a modernidade inventou, que Como você assim? projeta o futuro. Entende? É. O futuro estava dado, porque evidentemente nós somos o futuro deles, inclusive. É. Mas eu falo o futuro como hoje se tem, né? Hoje, principalmente muitos jovens, vivem o tempo inteiro Planejando. medidos por métricas e metas. É. Isso que eu estou chamando de futuro. Entendi. E você... Os nossos avós não tinham isso. Imagina, Eles meninas só menstruavam trabalhavam, e eram mães. Em Atenas, era muito comum meninas que tinham lá entre 5, 12, 13 anos, iam, meninas de família, né? Sei. Iam para o templo de Ártemis, deusa da natureza, e elas eram então educadas para a vida adulta de mulher, ou seja, vida sexual, ser mãe, ser esposa, e elas saíam dali para ser adulta, com 13 anos, menstruadas. Já viravam gente grande. Caramba, 13 anos. Menstruou era mulher. E tipo, vai cuidar de uma casa. Não tinha jovem, como a gente pensa hoje, um período que ninguém faz nada, mas ao mesmo tempo faz uma porrada de coisa, mas não é responsável. Algum historiador falou que até a ideia de criança, ela não existia, né? Não. De uma criança ser protegida e tal. Criança era um adulto já pequeno. E tipo, trabalha, faz não sei o quê. Inclusive... Não tinha uma proteção, né? Em Roma e na Grécia, que eu conheço mais... você podia, inclusive, em algumas situações, vender seus filhos como escravo.
Cara, Se tivesse muito filho, não tinha o que fazer, vendia. era um commodity. Uma commodity. Uma commodity. E, por exemplo, na Grécia, se você era de uma família importante, tua filha engravidava sem casar, você vendia ela como escrava. Caramba. Porque ela nunca mais ia servir para casamento nenhum. Ninguém ia aceitar. Ninguém ia aceitar. Então, há coisas que a gente às vezes considera como evidente, Como sempre foi assim, como né? sempre foi Na assim, verdade, a história é uma disciplina que mostra essas diferenças, É, entendeu? Modelo de família não foi sempre como a gente tem, total. né? Então significa que o modelo de família pode mudar. Já muda drasticamente quando a gente sai de caçadores-coletores para A agricultores. agricultura. Que aí tem a propriedade, Sim. o sistema patriarcal e tal. E agora a gente está numa transição, não sei para onde a gente vai. Pode ser que as coisas mudem. É. De fato, a gente não sabe. Ninguém sabe para onde o mundo está indo, né? Quem É. diz que sabe está mentindo. Exatamente. Ninguém Mas sabe. a gente tá falando de inteligência. Eu vi uma matéria, não sei se você concorda ou se isso é um consenso, que essa vai ser a primeira geração que é menos inteligente do que a anterior. Não sei se você chegou a ver essa matéria. Já ouvi falar disso. Você concorda com isso? Que realmente a gente está emburrecendo por causa das redes sociais e dessa ansiedade, essa dopamina, busca pela dopamina? Olha, em alguns momentos eu tenho uma certa tentação a achar que essa hipótese está certa. Vem das redes sociais, com certeza. Eu tenho uma certa sensação que essa hipótese pode estar certa. Mas pensando estritamente como filósofo, pensando a partir de referências, como a gente chama, epistemológicas, ou seja, parâmetros de pensamento científico e de hipóteses razoáveis, consistentes e testagem de hipóteses, ou seja, uma porrada de coisa que existe na filosofia da ciência, o que a gente pode dizer é que uma hipótese como essa não pode ser confirmada a partir de experimentos. Não dá para Exato. confirmar. Como você comprova Não tem isso? como medir isso. Você não tem como dizer que, sei lá, um Zé Mané que vivia lá no interior do Império Romano, certo? Ou um escravo, ou mesmo uma pessoa livre, era mais inteligente do que alguém que usa redes sociais hoje. Não tem como falar isso. Exato. Não tem.